Olá, pessoal! Que delícia estar aqui com vocês. Hoje começa oficialmente a série A Energia que Funciona. E foi uma ideia que surgiu e partiu a partir de receber, né, mensagens das pessoas que usam as ferramentas de expansão de consciência, sejam elas quais forem, e que conseguem transformar suas vidas, né? E trazer experiências reais mesmo, de como elas mudam todas as formas, pensamentos de ser, de fazer, o quanto a gente realmente tem a possibilidade de perceber qual é a consciência que se requer e a partir desse lugar, desse espaço de perceber qual é a consciência que se requer para atuar em todas as coisas, a gente tem a possibilidade de ser a energia que funciona. Eu tenho os meus canais todos de comunicação, tem esse nome, Seja a Energia que Funciona. E isso veio desse lugar mesmo, de perceber que a vida está aí. Algumas pessoas acham que a vida é uma sucessão de problemas que a gente tem para resolver, mas na verdade a vida só traz situações. E quando a gente tem esse olhar, de olhar para uma situação e fazer a pergunta: que energia se requer aqui? É quando a gente percebe que existe uma energia disponível, uma energia que funciona para solucionar aquela situação. Tô vendo o pessoal entrar e acenar. Então foi muito em cima disso que eu criei essa série, né? Para trazer para vocês a experiência real de pessoas reais que estão aí disponíveis, né, para serem a energia que funciona. E quando a gente tem esse espaço dentro de nós e quando a gente está com essa disposição, porque isso está muito mais relacionado a uma disposição do que a algum fato específico ou algum fato físico, é a hora que a gente realmente pode acessar essa energia que está disponível aí. Portanto, não existe problema. Se a gente pensar por esse lado, né, problema é uma criação dessa realidade. Porque se eu entendo que existe uma energia generativa para atuar a partir de cada situação, eu tenho a possibilidade, então, de ser a energia que funciona para resolver e solucionar aquela situação. E hoje a minha convidada especial é a terapeuta Camila Patrício, que está aqui e que eu vou pedir aqui para ela, vou autorizar a entrada dela. Vamos ver a Camila entrando aqui. Camila entrando, cadê você aqui? Oi, tudo bem, minha linda? Tudo bom, Cami? Seja bem-vinda. Você está abrindo essa série da energia que Ai, funciona. Porque, na verdade, você foi uma das minhas grandes inspiradoras disso. Naquela ocasião, né, que você me passou a mensagem daquela sua cliente com aquela indicação linda que eu não vou abrir agora, não vou falar aqui, vou deixar você falar. Aquilo me despertou uma possibilidade de falar: meu Deus, o mundo já está aberto para essas possibilidades todas e as pessoas já estão experimentando a mudança, a mágica, né? A cura, o milagre, de serem quem elas são de verdade. E a sua história me traz muita inspiração, porque, como eu, você vem do mundo corporativo, né? E ainda assim, dentro dessa, né, estrutura que é o corporativo, que demanda e exige muito da gente, dentro de outros conceitos que estão muito pautados nessa realidade, é esse despertar, né, de que existe alguma coisa além disso, e esse além disso pode ser, inclusive, somado e trazido a isso, porque nós, como seres infinitos que somos, não temos nenhum tipo de limitação. Então você foi muito inspiradora para mim, e quando eu criei essa série, eu falei: eu quero trazer essas pessoas, né? Eu tenho muitos relatos, e por que não colocar isso no mundo, levando para as pessoas o que já é possível, que só basta elas entenderem que é possível para que elas possam acessar. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né,
primeiro dessa sua escolha, né, de atuar. Eu me lembro quando você entrou em contato comigo, com interesse na Tamiana, que é uma das ferramentas que eu trabalho. E como foi esse despertar e como está sendo a aplicabilidade disso no seu dia a dia e como está sendo essa experiência de receber das pessoas o quanto essa contribuição está mudando a vida delas e, consequentemente, a sua também, né? Nossa, Kátia, bom, primeiramente quero agradecer o convite. Imagina, né? A sua mestra vira, te pede para entrevistar. Então, isso para mim foi muito bacana, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, fiquei lisonjeada realmente. Mas a minha relação com a Catiane, ela começou há mais ou menos uns 2 anos já, né? Eu tinha essa necessidade, embora eu ainda estou no mundo corporativo, então eu percebia que faltava alguma coisa. E eu falava, gente, tem algo que não está legal, que não está bacana. Então eu me lembro que os meus primeiros atendimentos com ela, porque quando não é porque a gente atende outras pessoas que a gente também não precisa estar na permissão de ser atendido, né? E a Catiane é a energia que eu escolhi para fazer esse trabalho comigo. Então, eu me lembro que os meus primeiros atendimentos com ela, eu me lembro de eu ter ido buscá-la para um assunto pontual, de me sentir fragilizada nas questões de não me sentir empoderada, de não me sentir feminina, enfim, ela fez um procedimento na época, né? Enfim, então todas as vezes que ela foi participando de algum trabalho, aquilo foi vibrando no meu corpo de uma forma diferente. Eu acho muito legal porque a gente tem uma sintonia bacana, talvez até por conta dessa linguagem corporativa, enfim. Mas o que é legal é que a gente consegue traduzir para os nossos negócios, para as nossas atividades, essa questão do corporativo, que pode ser leve, que não precisa ser super pesado com as questões de meta, com as questões daquele planejamento turvo, fechado, né? E ao mesmo tempo te abre essas infinitas possibilidades do que mais a gente pode criar e o que mais é possível. Bom, e dentre as caminhadas dela, em uma das viagens ela voltou, né, cheia de potência, cheia de coisas. Aliás, antes dela ir viajar, ela falou, Cá, tô indo viajar, vou receber um processo lá, vou me processar, mas quando eu voltar, eu acho que alguma coisa muito diferente vai acontecer. Eu falei assim, bom, então, Kátia, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar essa sessão dessa semana, que quando você voltar eu quero saber o que tem de diferente. E foi muito engraçado, porque ela veio com um processo muito legal de uma das ferramentas que ela trabalha, e depois de uma semana ou 2, no máximo, ela me falou, Cá, conheci a Tamiana, e eu me apaixonei. Eu falei, jura? Eu acho que era isso, então, que você estava falando que ia ser contribuição. Bom, eu sei que nessas e outras foi mais ou menos, não me lembro muito bem, mas eu acho que faz 1 ano mais ou menos que você conheceu a Tamiana, né? Sim. E aí, e eu sempre com a Tamiana na cabeça, sempre com a Tamiana na cabeça, e eu falava para ela, poxa, eu quero participar dessa classe. Aí ela montou uma primeira classe e eu não consegui participar. Aí chegou a pandemia, eu falei, Kati, eu vi que você abriu uma classe de Tamiana, mas, poxa, ela é presencial, né? Será que você não podia abrir essa exceção para mim? Ela, cara, agora a Tamiana também pode ser feito online, a gente conseguiu ampliar. Eu falei, puxa vida, que contribuição incrível. E aí, gente, foi muito legal. Foi muito legal, porque logo na capacitação ainda, eu acessei alguns lugares, acessei alguns códigos, alguns símbolos que eu nem sabia que existiam, e eu falei para ela, Kátia, tá vendo um símbolo aqui na minha cabeça que eu não sei o que que é, eu não sei de onde ele, o que que ele representa, eu vou desenhar para você, você vê para mim o que que é. E aí ela foi acessar uns códigos extras, e aí a gente encontrou, e eu falei, poxa vida, que contribuição incrível, né? Então, de lá para cá, trabalhar... Aí, engraçado que eu fiz essa capacitação faz super pouco tempo, assim, acho que tem uns 2 meses,
mas eu estava realmente já sendo a energia da Tamiana, e ela funcionou para mim assim como algo exemplar. De eu falar, a mão já ativa, e de eu falar, eu já começo a esquentar, e tem sido assim surpreendente, né? Até quando eu fui surpreendida por uma amiga cliente, na verdade, que vem passando por uma situação, e a Tamiana foi uma grande contribuição, não só para ela, como para mim, né? Eu acho que é muito bacana esse espaço, né, que você trouxe, assim, primeiro é se permitir, né, se permitir a receber, mesmo que você seja uma pessoa que, em geral, entrega, né, então essa permissão é muito legal, e isso permite que você exponencialize outras coisas, né. Com relação a você iniciar essa prática, que, como você falou, faz 2 meses, ela é embrionária, se for pensar, né? Mas o quanto a gente realmente, quando a gente faz a escolha, e eu acho que esse é o ponto aqui, e isso é a contribuição de que a escolha, ela já começa a movimentar tudo que existe no universo, a seu encontro quando você faz a escolha de verdade, sem nenhum ponto de vista, né? Sem nenhum senão, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ai, nossa, eu faço a minha escolha, mas eu vejo que ela não se atualiza. Por quê? Porque junto com essa escolha vem aquela coisa, mas é difícil, né? Então eu escolho agora que eu vou mudar de casa. Mas é tão difícil, está no meio de uma pandemia, até isso. Pronto, você já desconvidou a escolha, né? Então é muito. Não, em cima disso que você está falando, é muito curioso que no meio da pandemia, né, eu estava realmente na escolha de fazer a Tamiana, e no meio de tudo isso, eu resolvi abrir um espaço. Então, a gente já está com o espaço aberto, fazem 3 meses, que é exatamente o olho do furacão da pandemia, mas a gente foi percebendo essa energia do que mais era possível, né? E as pessoas pedindo, e as pessoas falando, e eu falei, bom, vamos lá, mas é muito legal você tá mencionando essa questão da escolha, porque chega um ponto, principalmente para nós que já trabalhamos com essas terapias, com as atividades, com as ferramentas, né, extras, enfim, que se você não avança, se você não vai além daquilo que você já está no padrão do costume, você perde as oportunidades de ter mais. Então é assim, às vezes a gente, não, eu trabalho com tal técnica, eu vou ficar com tal técnica. Eu trabalho com técnica X, eu vou ficar com técnica X. Mas não é sobre você, é sobre as pessoas que veem na sua energia as possibilidades que estão ali, que se apresentam através de técnicas diversas, né? Então isso eu aprendi, isso a Tamiana me trouxe a consciência, e eu estou gostando demais de trabalhar com ela. Ontem, por exemplo, como eu estava comentando com você, né? A gente tem uma cliente, eu não vou mencionar o nome, até para não ferir, né? Ela descobriu uma situação de um câncer super agressivo. Tinha 2 ou 3 semanas que eu tinha feito a capacitação contigo, e uma vez, né, eu ouvi há uns 3 anos atrás, eu acho que foi até na Rádio Mundial, não me lembro se foi o Daniel Atala ou se foi o Marcelo Cotrim, mas eles estavam falando o seguinte: se você tem a ferramenta e não usa, você é conivente com a situação onde você está. Então, você se coloca na posição que você está. E foi dali que eu comecei a praticar as técnicas todas que eu hoje exerço. E aí eu falei, bom, eu fiz o curso, então eu já vou começar. Eu estou preparada, eu sou a energia da realização, eu sou a criação. E aí apareceu essa situação dessa cliente que é amiga de um câncer de mama super radical, e muita pressa, porque ele cresceu numa velocidade muito grande, enfim. E eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, eu escolho iniciar contigo na Tamiana. E foi muito legal, porque na primeira sessão, ela não sabia muito bem o que era, mas ela estava em estado de permissão. E conforme a gente foi realizando, foi muito legal, porque tudo que a Tamiana diz, que eu não expliquei para ela, ela sentia e ela percebia,
E, bom, eu sei que em uma sessão ela já teve uma redução de 2 centímetros do tumor. Ok, continuamos, fizemos a segunda sessão. Na segunda sessão foi muito legal, porque ela percebeu no corpo dela uma pressão na região frontal da cabeça e aqui na região do lado, que quando terminou a sessão eu virei para ela e falei assim, e aí, tá tudo bem? Ela, ah, tá, porque fica de olho fechado, né? Então ela não vê o que que a gente faz. Ela, tá, mas eu tô com muito frio. Ai, detalhe, na primeira sessão o corpo dela dava uns pulos. Aí ela falou, agora eu entendi por que que tem que ser feito no chão. Porque senão eu ia cair, né? Eu falei assim, sim, é verdade. E Porque o eu nem corpo tinha tem colocado catarse, isso. né? O corpo começa a liberar. Sim, o braço dela dava umas levantadas, sabe? Ela tremia, enfim. Aí, quando foi na segunda sessão, ela falou, né? Poxa, eu tô sentindo uma pressão na cabeça, né? Depois que terminou. E, gente, para quem é praticante de outras ferramentas, né? Como Axis, por exemplo, a gente sabe que essa região aqui é o ponto da cura, né? Então, eu falei, poxa, que legal, que incrível, né? Tem tudo a ver. E ontem, Kátia, até para finalizar a minha fala dela, a gente fez a última sessão do Do ciclo da ciclo. Tamiana, eu estou toda arrepiada e até me emociona bastante em falar. Ela teve também, foi à distância, não pudemos fazer presencialmente, mas foi à distância. E foi incrível para mim e para ela. Durante todo o processo, eu chorava, eu não conseguia parar, meu corpo chorava, meu corpo estava liberando muita coisa e até me emociona em falar porque eu acho que ela se curou e eu também me curei nessa sessão de ontem, sabe? Porque foi lindo, lindo, lindo o processo. E aí, quando terminou, eu liguei para ela depois de um tempo, né? Do período de descanso do corpo, da água, e ela me falou, me contou que o tumor dela de 6 centímetros já estava com 2 centímetros e durante a sessão eu tive realmente a certeza de que ela estava curada, sabe? Então foi realmente muito emocionante, foi lindo, foi lindo, lindo. Gente, lembrando, ela não parou de fazer o tratamento convencional, tá? Ela continuou fazendo os tratamentos Porque dela. nem tem que parar. Isso é um tratamento Não que a gente pode, faz paralelo e ele vai contribuir, né? E eu acho que justamente, tipo, né? exato. E é muito lindo isso. A Vanessa perguntou aqui o que é Damiana. Na verdade, é Tamiana, com T, né? Então a gente fala um pouquinho disso. Só quero concluir aí a tua fala, que eu acho que é esse lugar, né? Eu acho que assim, a permissão é o que abre e amplia qualquer possibilidade. Tudo começa na permissão de quem recebe, né? Então, muitas vezes, a gente está fazendo ali uma sessão de maestro ou de SOP, né, que é uma ferramenta de Access Consciousness, que é esse outro universo energético, essa outra modalidade que a gente trabalha também, e que também atua vibracionalmente, e que o trabalho que acontece ali, ele está muito mais relacionado à permissão de quem recebe do que a potência de quem está aplicando. Óbvio, né, que se tem um facilitador potente e acessa com alguém que tem permissão em receber, a mágica acontece, né? Então, realmente, É verdade. essa interseção é o ponto zero da coisa, né? Onde realmente É a, cria aquele espaço né? neutro em que tudo é possível, né? É o espaço neutro que faz o colapso da onda, que faz o milagre acontecer, né? Então, assim, é a permissão mais a potência de quem está ali. Então, é por isso que a gente tem casos, né, de trabalhos com as ferramentas energéticas em que a cura acontece numa única sessão. Porque se existe a É verdade. permissão de quem recebe e existe a potência de quem está aplicando, de quem está facilitando, uau, a coisa rola. Então, só respondendo aqui, né, a Vanessa, a pergunta dela, Tamiana, né, é uma ferramenta que eu tive contato aí há pouco mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, mas é basicamente esse tempo, e que realmente trouxe para mim uma percepção muito nova, né, do que é esse espaço vibracional. É uma consciência pleiadiana, né? As Pleiades, olha lá, a Camila está mostrando os quartzos, né?
A consciência, as Pleiades são uma constelação, é a constelação de Touro, que está aí no nosso cosmo, maravilhoso. E os pleiadianos são seres que trazem essa consciência para a gente, onde a gente usa uma tecnologia que é muito avançada para os níveis dessa realidade, né? Onde a gente usa cristais de quartzo, a gente usa a geometria sagrada, que são símbolos, né? Que foram canalizados pelo Juan Manuel Giordano, é um argentino que canalizou. Tamiana, na verdade, já existe há muitos milhões de anos, né? Ela era uma prática aplicada na Lemúria, na época da Atlântida, lá atrás, onde a gente só ouve falar, né? Mas que foi um povo que gerou uma civilização, né? E que, de alguma maneira, nós viemos aqui derivando deles. Só que aí entrou todas as questões do planeta Terra que traz essa densidade, né, desse planeta de terceira dimensão. E aí entrou na nossa vida o medo, a insegurança, que são esses conceitos, né, que regem a vida das pessoas nessa realidade. Então, assim como o Axis tem ferramentas extremamente eficientes para a gente quebrar esses padrões, para a gente derreter esses padrões, a Tamiana também traz, só que num nível vibracional, né? Então, tira o mental. A Tamiana, ela é eficiente no sentido da agilidade com que ela atua, sobretudo porque ela atua nas células do nosso corpo, de maneira a reprogramá-las através dessa tecnologia que é o quartzo, a geometria sagrada e as frequências que a gente trabalha ali, né? Então, o quartzo, ele traz a possibilidade de que essa transmissão seja feita através da frequência da luz, né? Então, isso não é tangível, mas ao mesmo tempo que se percebe no corpo, é extremamente tangível, né? Porque, como a Camila falou, ela tem ali o caso da paciente que teve uma redução, né, comprovada por exame dessa tumoração. E aí a gente não está falando só de questões físicas, mas de tudo que é doença no nosso corpo, né? Não, e é muito interessante, Tati, que eu acho legal dessa técnica é que, além de você poder realizá-la para o corpo físico, corpo astral, você também prepara os ambientes, você pode aplicá-la nos pets. Então, isso é muito legal. E essa cliente mesmo, nós fizemos... depois do primeiro atendimento, eu falei para ela, vamos fazer o atendimento, vamos fazer a limpeza na sua casa, porque não adianta nada a gente equilibrar o seu padrão vibracional do corpo, né? Liberando esse espaço de energias que são padrão vibracional inferiores, e vamos elevar e chegar lá na sua casa, você está num outro padrão, e isso tudo faz sentido, né? Na verdade, está tudo misturado. E aí nós fizemos a limpeza da residência dela. Foi uma situação muito engraçada, porque a gente faz com uma vela, né? E é vela de Richô, pequenininha. Gente, quanto tempo dura uma vela de Richô? Vai, 1 hora, 2 horas no máximo? Depende. Eu vou contar para você. Dela. Então, sim, mas tudo bem. Era uma bem baixinha. Uhum. Eu acendi essa vela, era exatamente 10 horas da manhã, era 5 horas da tarde, essa vela não tinha terminado ainda. E eu desesperada, eu falava, gente, ela vai voltar para casa, não vai dar tempo. No final deu tudo certo e foi muito legal, porque depois eu pedi o feedback para ela e ela também me disse que abriu um espaço de ela entender que a casa dela não era só a casa, um lugar de dormir, era um lar, e que ela precisava cuidar desse lar. Então, inconscientemente, depois que eu perguntei, que ela associou, mas ela passou a comer à mesa de jantar, que ela nunca tinha feito esse hábito, não tinha esse hábito, ela passou a comprar coisas para casa que ela também não tinha esse hábito. E olha, não vamos dizer que é por causa da pandemia, porque o grosso da pandemia em si já tinha passado. Foi propositalmente pós a sessão. Então, olha, é incrível. Até para mim mesma, ontem, quando eu terminei a sessão dela, eu fiz o meu, né? Fui fazer a minha pessoal. Eu dormi, acordei hoje de manhã. Nunca mais eu vi.
foi tão leve, foi tão gostoso, um despertar incrível. Já tomei minha aguinha, foi muito bacana. Estou muito feliz, satisfeita com essa ferramenta, pelas possibilidades, pela abertura, por todas as possibilidades que você tem, do que mais é possível em cima disso, né? Das técnicas que ainda estão por vir e que a gente ainda não acessou, né? Eu acho que é muito legal você estar falando isso, porque vai dentro daquilo, né? Que a gente ouve que Gary fala muito, a consciência inclui tudo. Gary Douglas é o criador, né, do Access Consciousness. Então, ele traz muito essa consciência. A consciência inclui tudo, não exclui nada, né? E muitas vezes você tem mais identidade, você tem mais contribuição de determinada ferramenta, né? Então, muitas vezes é com barras que você vai se conectar, outras vezes é com uma sessão de maestro que você vai se conectar, outras vezes é com a Tamiana, outras com o Theta Healing, e isso pode ser de pessoa para pessoa. Então, assim, não existe uma única ferramenta, e eu acho que esse momento é o momento da expansão da consciência. A gente está vivendo uma transição planetária, que eu acho que a pandemia veio para tirar a gente desse lugar que a gente estava sendo engolido por nossos medos, as nossas ansiedades. A gente tinha, às vezes, estava com pessoas na mesma casa e a gente se comunicava por WhatsApp, né? Então, assim, É verdade. qual é o lugar em que realmente a Terra parou e falou, chega? E foi um chamado muito maior, porque não foi uma questão cultural ou regionalizada, não, o mundo parou. E nesse período a gente teve a possibilidade, aí você vai falar, mas tem gente que ainda está vibrando só no lado negativo do que foi essa pandemia. Ok, isso é uma escolha, né? Mas assim, todos tiveram a oportunidade desse mergulho interno. E quem se permitiu fazer o mergulho interno, acessou mais de si, e essas ferramentas todas vieram e chegaram para dizer, chega disso, não dá mais para levar a vida da forma que vocês vinham levando, né? E aí é uma escolha acessar algo mais ou não. Mas o que eu percebo, que eu achei incrível, né? Como, né, eu venho de comunicação, então para mim a geração de conteúdo sempre foi uma coisa muito presente, mas as pessoas até pouquíssimo tempo não tinham ideia do que era geração de conteúdo. Isso era uma pergunta que as pessoas faziam para mim, o que é gerar conteúdo? E hoje, no período, nesses 6 meses que a gente vivenciou, o que mais se teve foi geração de conteúdo. Desde comunicadores, comunicólogos como eu, até pessoas, donas de casa, pessoas que não trabalham fora, pessoas que não tinham nenhuma familiaridade com abrir uma câmera e falar. Então, olha o quanto a gente exponencializou em termos de possibilidade, porque conteúdo é ali, você tem um conteúdo gratuito. Na internet você abre, você dá um Google, isso trouxe uma possibilidade de expansão para quem quiser escolher, né? Então saiu daquele lugar em que, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar nisso, nossa, isso existe no mundo? Não existe, as coisas estão aí. As ferramentas todas estão aí, né? E o quanto realmente a gente está disposto a receber do desconhecido. Porque eu acho que foi esse lugar que a pandemia tirou as pessoas, né? Porque hoje você pode escolher receber de tudo e de todos. Você sempre vai ter o triunfo da escolha, daquilo que você quer ter para você ou não. É verdade. E mais do que isso também, eu acho que a pandemia, ela trouxe para as pessoas a descoberta do auto-mergulho, sabe? Das pessoas viverem se escondendo de si, fugindo de si, no trato social, na loucura do dia a dia. Você era cheio de desculpas para não mergulhar dentro de si, né? Não se autodesenvolver, né? De mergulhar e buscar se olhar. Então, com tudo isso, a gente percebe aí o tanto de casos e pessoas que lógico, é até bom mesmo, mas o que deve ter acontecido de pessoas que piraram durante esse período, né? E que, infelizmente, por quê? Porque se viram nessa situação de polaridade de ou é o 8 ou é o 80, não tem mais. A escolha é mergulhe dentro de si e se aceite como você é, né? Saia do julgamento de si.
e busque se encontrar dentro dessas possibilidades do que você tem. Então, poxa, eu estou dentro de um apartamento, eu estou dentro de uma casa, eu estou dentro de um cômodo 4x4. Então, começa a mostrar para as pessoas o quanto elas também precisam evoluir na busca daquilo que é melhor para ela, do que faz criar mais, do que é mais necessário. Porque mesmo dentro daquele espaço do 4x4, a pessoa teve que ter a consciência de que, poxa, isso não tá legal para mim. Eu preciso de mais, eu quero mais, eu busco mais. E mesmo nessa situação foi um mote para que ela buscasse, saísse. Ela ainda não sabe, talvez, para onde ela vai, nem por onde ela vai começar, mas já começa a despertar o senso de fazer perguntas, de estar na permissão, de entender onde mais ela pode chegar, né? E foi através dessa percepção e desse sentido que a gente escolheu montar esse espaço, que a gente está aqui hoje, que é uma coisa super diferente também, porque a gente é uma clínica holística, vamos assim dizer, mas não holístico espiritualista, mas é o holístico estético vinculado. Então, é trabalhar a mente, o corpo e a alma, no sentido de se desenvolver, de você olhar para as possibilidades e querer ir atrás dela. Não achar que, poxa, a rede social ela só serve para mostrar gente feliz, gente bonita, que está viajando, que está comendo, que isso, que aquilo. Porque você também pode ter isso, mas você tem que saber que você pode, você tem que escolher ter isso. Porque o dia que eu escolhi isso, olha, muita coisa mudou na minha vida. Até na empresa, enfim. E uma coisa que eu acho que está me vindo agora de te perguntar, que eu acho que pode ser uma baita contribuição para as pessoas que estão aqui assistindo, é essa coisa, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com as ferramentas de expansão, eu ainda estava no mundo corporativo e eu fiquei 2 anos trabalhando com as duas coisas, né? E as pessoas falavam, nossa, mas que loucura, você não tem tempo para fazer mais nada, e a sua vida, e o namoro, e o lazer. E, gente, nós somos seres infinitos e a gente pode tudo. Quem é que disse que se eu sou publicitária, eu não posso ser uma facilitadora de consciência? Quem é que disse, se você é um chefe de cozinha, que você não pode ser um facilitador de consciência? Porque as pessoas ainda nessa realidade acham que consciência é uma coisa que ela tem quando ela não está fazendo outras atividades. Então, assim, se ela está cuidando dos filhos, ela está cuidando dos filhos, então ela não precisa estar consciente nesse momento. Aí, se ela está, então, ali lá fazendo sexo, ela está fazendo sexo, ela não precisa estar consciente nesse momento. E se ela está... Quando, na verdade, consciência é você. Consciência é a tua capacidade realmente de ser o ser infinito que você é, o ser supremo, ter essa ligação com esse ser supremo maior que você é. Então, no meu caso, teve um momento que ficou ali, que a minha escolha ficou muito crível. Eu falei, não, agora eu vou fazer só isso porque eu quero me desenvolver nisso. E aí chegou um momento em que eu tive que escolher o que realmente criava mais para mim. E aí eu fiz a escolha de sair do mercado. Ainda, mesmo assim, hoje, olha que curioso, eu continuo indiretamente porque eu ainda faço consultoria para algumas marcas, para alguns clientes. Então, mesmo sendo uma facilitadora de consciência, meio que 24 horas por dia, porque, como eu disse, a consciência não para, eu ainda tenho alguns projetos que eu acho legais e que, enfim, vão criar para mim que eu fecho. Sua contribuição para o mundo também, né? Porque quem disse que um chefe de cozinha não pode levar consciência através da comida, dos pratos dele, não é? Exato. Então, é esse lugar de que tudo é possível o tempo todo se você escolher, né? Então, fala um pouquinho disso. No teu caso, você continua ainda no corporativo, sim, mas você abriu o seu espaço, você está atendendo, ou seja, isso tá leve. Como é que tá? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. É muito maluco isso, né? Porque, por exemplo, eu, além de eu trabalhar com expansão de consciência, né, com essa facilitação, eu também trabalho com consultoria numa grande empresa, né, no Sebrae, e dou aula em faculdade. Eu dou aula à noite na faculdade, na Uni Santana. Só que, assim, a minha natureza, no começo eu me pesava muito. Eu achava que não, que realmente as pessoas têm razão, não dá para seguir, não pode ser desse jeito, eu vou ter que decidir, eu vou ter que escolher. Só que, com o passar do tempo, eu fui percebendo
Inclusive, foi até em uma das capacitações do próprio Axis mesmo, no Right Voice for You, que eu fiz com o David, me veio a consciência do seguinte: quem disse que eu preciso abrir mão de alguma coisa para eu ter outra? Eu preciso de espaço. Agora, eu posso criar espaço de que forma? Eu posso criar espaço energeticamente, né? Eu não preciso necessariamente fazer essa liberação de espaço abrindo mão dentro do peso, da culpa, da responsabilidade de que eu não vou fazer aquilo. E quando eu entendi isso, foi muito legal. Por quê? Porque, gente, foi mágico realmente. O universo todo fez uma transformação que hoje eu consigo dar conta de fazer as três coisas, ou daqui do meu espaço, ou de casa, ou até próprio das outras empresas, enfim. Então, quando eu me permiti deixar solto e pedir para que, de fato, o universo tomasse as providências daquilo que era a minha escolha, que era continuar na empresa, que era continuar dando aula e abrir o espaço, as coisas foram se transformando e foram criando, e quando eu vi, tudo fez sentido e tudo está fluindo muito bem. Talvez em algum momento, como disse uma outra facilitadora até de um outro curso que eu fiz, que ela me fez a seguinte pergunta, né? Qual é o pior de você ficar milionária? Um exemplo, tá? Não estou dizendo que seja esse o foco. Eu falei assim, o controle, imagina, vou ter que controlar tudo, é muito trabalhoso, né? Aí ela falou assim, quando eu falei aquilo, veio a consciência, nossa, então você se mantém no limite para você não ter trabalho, é isso? Aí eu parei, pensei, falei assim, aí ela me fez outra pergunta que ela virou para mim e falou assim, até um beijo grande para a Norma, foi ela que fez isso comigo, a Norma. E ela virou para mim e falou assim, mas Camila, e como seria se você tivesse uma holding com diversas empresas que te ajudassem a controlar todo esse dinheiro que é possível ser criado? É leve para você? Aí eu, nossa, que incrível! E quantas empresas constituem uma holding, né? Então é assim, às vezes a gente limita o nosso pensamento para aquilo que essa realidade diz que é e que dá para ser feito. Mas se você se permitir deixar leve, tá tudo certo, tá tudo bem. Né? Por exemplo, eu estou no horário, eu estou trabalhando, mas agora é o meu horário de almoço. Eu estou aqui fazendo essa live com a maior leveza, com o maior prazer. E em vários momentos, gente, durante a vida corporativa, eu uso as técnicas, todas elas, de todas as atividades e ferramentas que eu realizo, e eu só tenho ficado cada vez mais feliz, sabe? Tem sido muito contribuição para mim. Para mim funcionou dessa forma, Kate. Eu acho que isso é muito bacana, porque isso tira as pessoas desse lugar, né, de que tem que ser assim ou assado, de que eu tenho que fazer escolhas que sejam estanques dos conceitos dessa realidade. Porque a gente é criado nessa realidade tendo toda essa polaridade que está aí, do que é bom, do que é ruim, do que pode, do que não pode. Eu lembro que quando eu resolvi, né, me aventurar só pelo caminho da expansão de consciência, muita gente falou para mim, o quê? Você vai largar uma carreira de quase 30 anos, onde você tem a sua formação acadêmica de lá, e assim, como se isso fosse alguma coisa que tivesse presa a mim e eu não pudesse escolher diferente. E nesse primeiro ano, eu só trabalhava com as ferramentas do Axis, né? Foi depois que eu abri para outras ferramentas, e eu criei muito mais do que os 30 anos da minha carreira, no sentido de poder viajar para o exterior o ano inteiro. Então, o ano de 2019 foi um ano que eu viajei. Eu fui para Roma, eu fui para Buenos Aires, eu fui para Malásia, enfim, eu viajei o mundo. Coisa que antes, naquela vida, né, ortodoxa, vamos chamar assim, porque você tem lá, tira férias uma vez por ano, e com muito sacrifício vai tirar 20 dias de férias, porque eu era um ponto nevrálgico da operação, que também não podia ficar muito tempo afastada. Então, era totalmente diferente, era totalmente linear. Eu sou muito grata, eu escolhi comunicação para ser a minha profissão, então eu fiz uma carreira realmente que eu sou muito grata a ela, né?
a maior parte das coisas que eu conquistei foi em função da carreira e do trabalho, então eu amo ter feito essa escolha. Mas a nossa escolha muda e a gente vai mudando. Quanto mais espaço a gente vai acessando, mais escolhas novas a gente pode fazer, né? E é muito daquilo que a gente fala, né? Que a Axis traz para a gente a consciência do incremento de 10 segundos. A cada 10 segundos eu posso escolher diferente. E o fato de eu estar escolhendo diferente, muitas vezes no padrão dessa realidade, existe o julgamento de, olá, tá mudando, a Maria vai com as outras, tá mudando de opinião. Quem disse que isso é uma possibilidade fixa, né? Quem disse que nós somos permanentes para ter escolhas permanentes? Nós estamos mudando, né? A Camila de hoje não é a Camila do ano passado, a Catiane de hoje não é a Catiane da semana passada. Então, quem disse que a gente tem que fazer escolhas permanentes, uma vez que nós não somos seres permanentes? Então, a gente pode mudar... É verdade. Pode falar. Não, isso é muito... Eu fico lembrando das nossas primeiras conversas, das nossas primeiras bate-papos e até das primeiras sessões, e realmente são outras pessoas, né? E a gente ainda não sabe para onde mais a gente pode ir, o que mais está ali para a gente. E hoje, antes da gente entrar aqui na live, a gente até teve uns insights de umas ideias muito legais, que a gente já percebeu a possibilidade de nos direcionar para outros caminhos. Para mais uma direção. Mas tem que estar aberto e perceber o que é leve e o que não é. Agora, poxa, não é porque mas isso vai me dar trabalho, mas isso vai ser pesado, isso eu vou ter que gastar tempo, eu vou ter que investir. Gente, é a sua escolha. Você escolhe o que você quiser, né? Isso que você está trazendo é muito legal e me vem de trazer essa contribuição aqui, porque é isso. Nesta realidade, gente, a gente fica procurando razão e justificativa o tempo inteiro para fazer as nossas escolhas. E, de novo, razão e justificativa a gente precisa para fazer escolhas permanentes, perenes. E olha que incongruência tem aí, uma vez que nós não somos permanentes, né? Então, a gente fica fixo e rígido dentro daquilo que essa realidade traz como possibilidades para fazer escolhas, onde a gente fica, mas isso vai ter isso? Mas será que se eu fizer isso, eu vou ter isso de retorno? Ou então, quais os motivos agora palpáveis que eu tenho para escolher isso? Quando, na verdade, isso só está te segurando para fazer uma escolha que seja permanente, uma vez que você não é permanente. E talvez, de verdade, você nem queira carregar isso para o resto da sua vida. Talvez isso seja parte do que vai te expandir durante um período, né? Então, como seria se a gente pudesse ter a leveza de ser esse espaço de que, ao acordar, qual é a grande possibilidade que eu tenho de criar hoje para mim agora? Para o meu agora, né? Porque é o meu agora que é esse instante. Né? O que vai acontecer depois... Vai acontecer depois. Você sabe que me veio também uma outra consciência dessa questão do agora, né? Das pessoas falarem, poxa, mas a Catiane, ela, na cabeça da mentalidade dessa realidade, né? Mas a Camila e a Catiane, teoricamente, são concorrentes, né? Como é que pode uma entrevistar a outra, assim? Como é que fica... Gente, não existe isso. O que existe são energias contributivas, né? A minha energia, ela tem uma contribuição para um determinado período, para uma ocasião e para algumas pessoas, que de repente a da Cati vai ser para as mesmas pessoas, só que num outro momento. Então, essa leveza, esse fluxo de ir e vir, de eu reverenciar e falar do trabalho dela, como ela também, poxa, me escolher entrevistar e deixar leve tudo isso, me permitir falar de tudo que a gente está fazendo e do que mais a gente pode criar juntas, é isso que vai criar o fluxo de outras possibilidades e que vão abrir portas para que, de repente, os meus clientes percebam nela a contribuição, como os clientes dela vejam em mim, e isso não é fixo, porque isso é transitório, né? Como a
a nossa permanência aqui nessa realidade, nessa terra, é transitória, então nada é permanente. Tudo precisa partir da escolha e da flexibilidade de você perceber o que vai ser mais leve, o que vai criar mais para você, né? É isso que eu acho que é ser a energia que funciona, é você estar atento a todos esses sinais e possibilidades, né? É muito legal isso, Ká, porque assim, esse tema que você traz da competição, eu me alinho totalmente, né, com esse olhar que para mim a competição não existe, né, porque a gente está falando de energia, então a contribuição que eu sou para o mundo e para qualquer outra pessoa, ela é a minha energia, não tem como mudar isso. Tem espaço para a sua energia, e a sua energia vai conectar e vai atrair as pessoas que já estão dispostas a receber essa contribuição que você pode ser, que tem no seu campo, né? Que é a sua energia. Então, como poderia ser mais expansivo se a gente puder juntar, né, a nossa força, a nossa potência e a partir disso ser um convite muito maior, porque a sua potência e a minha potência geram uma energia generativa que até então não existia, até que a gente se juntasse, né? Então, é muito desse olhar. Competição é para quem é fraco, né? As pessoas que entram nesse lugar da competição é porque elas não estão na potência efetiva delas, porque se elas estiverem na potência, não existe nenhum tipo de medo, nenhum tipo de ação. Ninguém faz sombra para a luz, né? Então é isso, não existe sombra para a luz, né? No final é a luz que gera a sombra. Para a luz ninguém faz sombra. Então é muito lindo isso que você está falando, porque eu acho que traz essa consciência que é a benevolência, que é a palavra desse momento de transição, né? Porque assim, benevolência é aquilo que cria para mim, cria para todas as pessoas que estão envolvidas e que estão recebendo e que estão comigo e cria um mundo mais sustentável. Então, cria para a Terra também, né? Então, a elegância da benevolência fala de ter o máximo de desempenho com o menor esforço. Existe mágica, milagre, mistério maior do que esse em termos de possibilidade? Né? Como eu posso ter o máximo de desempenho com o menor esforço? Isso é a benevolência. E juntando aqui as nossas potências, o que a gente tem é uma possibilidade benevolente para o mundo, porque quem recebe, quem acessa, todo mundo ganha, né? Então, essa proposta de trazer a energia que funciona é justamente isso, trazer as experiências reais de pessoas reais para que outras pessoas possam acessar e entender que elas também podem fazer parte disso, se elas escolherem, né? Então, não importa se ela tem uma atividade, seja ela qual for, ela pode escolher agora ter mais consciência sobre qualquer assunto, sobre qualquer ferramenta, sobre qualquer modalidade e começar a aplicar isso na vida pessoal dela e também como uma outra fonte de possibilidades de contribuição. E se ela quiser, inclusive, ter uma outra fonte de renda, além da contribuição, ela tem, independente daquilo que ela possa fazer. E quando você veio na minha cabeça, e aí você foi a primeira pessoa com quem eu falei, era justamente isso, porque para mim é muito expansivo, é muito mágico, né? Você ter escolhido aí há 2 semanas uma ferramenta onde você já consegue atuar com ela e ter um resultado tão positivo. Quando você compartilhou comigo o áudio, né, dessa pessoa, trazendo a melhor, inclusive, do próprio médico, falar, ué, o que você está fazendo? Porque a medicina, o que ela faz? Ela desconstrói essas ferramentas todas, né? Em geral. Porque a medicina está ali pautada no que cientificamente pode ser comprovado. E à medida em que o próprio médico olha e fala, o que você está fazendo? Como é que isso aconteceu? Porque o exame não mente. Eu não sei o que você está fazendo, mas está te fazendo bem. Pode continuar. Ele já fala assim, eu não sei o que você está fazendo, porque ele nem quer saber, porque ele não quer chancelar isso, né? Mas assim, continue, porque o resultado está ali, o resultado é tangível.
né? Então, quando você trouxe isso, eu falei, uau, isso é uma potência, isso tem que estar no mundo, as pessoas podem acessar, que elas podem se curar, elas podem mudar aquilo que até então estava na realidade delas como algo imutável, como algo permanente. Então, se você escolhe, se você abre espaço, e se você está em permissão de receber, o milagre vai acontecer. Porque o teu ponto de vista está criando a sua realidade o tempo inteiro, né? E isso também é uma... isso hoje a ciência já comprova. Isso já aceita, né? De que o olho do observador muda o objeto observado, né? Tem o caso da fenda dupla, enfim, a gente tem, se vocês forem pesquisar aí, sim. Vocês vão ver que tem vários casos e vários estudos onde a ciência já comprova, né? Que o quê? Que o teu ponto de vista cria a sua realidade. Então, o quanto realmente a gente está disposto a baixar todas as barreiras e a estar neste lugar de ser a possibilidade sem forma, sem estrutura, sem regra, simplesmente acessando a possibilidade daquilo que a gente pode ser, né? Realmente é incrível tudo isso, né? E eu acho que também é bacana a gente mencionar a questão também do quanto as pessoas vão para esse lado do... Aquilo que ela não consegue perceber, observar e realizar para o externo, ela traz para o corpo dela, né? E aí judiam do corpo, e detonam o corpo, e esquecem que ele é o maior presente, é a maior contribuição que a pessoa pode ter nessa realidade, porque é ele que é o seu parceiraço, né? E as pessoas, e eu estou falando isso até porque aqui a gente é uma clínica de estética também, e as pessoas chegam aqui, mas dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Poxa, mas eu acho que não é o dá para fazer, sabe? Perceba, é leve para você fazer isso, como que seu corpo ele está respondendo, ele está reagindo a tudo isso. A gente tem alguns casos aqui, Kátia, para você ter uma ideia, tem uma cliente nossa que ela teve uma situação super delicada, menina. Você precisa ver que é engraçado. O corpo dela estava tão judiado, tão entristecido, que ela foi 3 vezes, 2 vezes fazer exame de sangue e não conseguia acessar a veia. Porque o corpo não queria mais, o corpo não, ele estava cansado, ele estava judiado, ele estava pedindo carinho, ele estava pedindo atenção, ele estava pedindo tato. E aí a gente fez vários processos aqui, enfim, e hoje já consegue se perceber com um olhar diferente, que tem a ver com isso que você está falando, sabe? O olhar do observador é que vai criar aquela realidade. E olha, eu não sei, tá? Mas das últimas vezes que eu a vi, eu até achei que ela estava mais magra, sem fazer nada. Por quê? Porque parou de ficar no lugar de julgar o corpo, parou de ficar no lugar de achar que está errado, que é certo, que é errado, que deve, que não deve. Gente, é o que é leve, porque o que funciona para você não é o que funciona para mim. Sim. O que funciona para mim não é o que funciona para você, né? E eu acho que essa proposta do seu programa, dessa nova proposta sua aqui, ela vem muito para isso, para perceber que, de repente, o que eu estou falando pode entrar para o outro, para você que está aí assistindo, como uma grande possibilidade de falar, poxa, acho que é isso, startou. Só que vai ter gente que vai olhar e falar assim, não, isso não tem nada a ver. Mas, de repente, uma outra coisa que alguém está falando vai startar ele também. Então, todo mundo tem o seu tempo, que também é uma outra coisa que a gente precisa aprender a respeitar, né? O tempo do outro, o tempo do corpo, mas tem que escolher isso, tem que escolher ter essa consciência, né? Então, eu acho que tem muito a ver essa questão da gente se perceber e estar antenado para realizar e fazer a coisa acontecer desse espaço da leveza. Isso eu não abro mais mão, viu? A leveza, para mim... eu acho que é isso, né? É surfar na onda da suavidade. Eu estou muito nesse lugar hoje, sabe? De surfar na onda
da suavidade, daquilo que é leve, porque isso cria. E mais, gente, que isso é tema de outra live, porque aqui a gente tem 1 horinha para falar, a gente precisa encerrar também, porque já vai dar aí 55 minutos que a gente está. Mas a gente marca, eu acho que a gente pode falar de corpo, que é sempre esse convite maravilhoso, porque o corpo é o que permite, é o condutor que permite que a gente esteja encarnado aqui nessa realidade. Uau! Né? Então, o quanto a gente realmente honra essa casa, essa morada, que está emprestadinha para a gente aí nesse período bem temporário, né? E é isso, meu amor. Então, aqui a gente está há 5 minutos. Eu quero super te agradecer. Agradecer a todas as pessoas que entraram, que estão aqui, né? Dedicando o seu tempo para nos ouvir. Tem vários comentários aqui que a gente não consegue ler. É uma pena. Porque entra muito rápido aqui. Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo uma live no Insta. Eu sempre usei o YouTube e o Face como canais, então eu estou ampliando. Então, todos esses projetos novos que eu estou trazendo agora, essas criações novas, estão vindo aqui para o Insta, para eu trazer mais movimento, né, para esse canal enfim, aproveitar todas as possibilidades que ele traz e acessar todas as pessoas que estão aqui. Então, de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, ao meio-dia, a gente vai estar sempre fazendo aqui uma entrevista de experiências reais de pessoas reais. Então, você fica atento, segue a gente. Camila, você quer dar o teu Insta também, para quem quiser te seguir aqui? Obrigada, Kati. Spaco, porque não pode ser cedilha, né? Spaco Flor de Era. @Spaco Flor de Era. É o teu Insta, tá. Quem estiver aqui para os lados da Zona Norte, vem para cá, né? Quem estiver aí para os lados da Zona Sul, a Catiane também pode ser uma grande contribuição para vocês, viu? Estou muito, muito feliz. Muito obrigada por essa contribuição, por você perceber essas possibilidades todas que a gente tem de criação juntas. Eu acho que ainda tem muito mais coisas para a gente criar. Eu gostei muito, vibrou muito aquela ideia. Eu acho que em breve vocês vão ter grandes novidades nossas no ar, né? Nossas e de todos que quiserem fazer parte dessa corrente. E corrente do bem, né? Vamos assim dizer. E olha, todo mundo que está assistindo, muita gratidão por parar para ouvir a gente, pelos comentários, que percebem e que estão nessa busca da transformação da consciência e que estão também levando consciência para outras pessoas, porque, gente, ninguém faz nada sozinho. Nós estamos aqui para ser contribuição para o outro e cada um é especial, cada um é contribuição à sua forma, porque eu tenho algo que somente eu tenho, e você tem algo que somente você tem, assim como qualquer um que está aqui assistindo. O negócio é descobrir isso e se permitir ser essa energia da contribuição. E olha, muito obrigada, viu? Gratidão para todos vocês. Isso é ser a energia que funciona, Cá. É isso. É ser a energia que funciona, é só isso. Como eu disse no início aqui, a vida não traz problemas. Problemas a gente cria quando a gente não acessa a energia que funciona para lidar com aquilo. Tá bom? Ó, aqui tá me dando que a gente já tá aí nos segundos restantes. Então, um beijo enorme para vocês e até o próximo encontro. Até!